Eu já adoro Bom, 18 e 18. 18 e 18. Falei, vou entrar às 18 e 15. Não, 18 e 18. Maravilhoso, lindona. Muito Coisas bom de estar Cristo, aqui. né? O que eu vou falar? Um monte de gente perguntou. Yara, que legal, às 18 e 18. Por que às 18? Coisas de Cristo, eu não sei te explicar. Bem, vamos largar para live, que ela conta lá. Ótimo. Então, já vou começar contando, hein, querida Yara? Você quer que eu te Primeiro, apresente primeiro? sim, vocês estão escutando bem a gente, É. né, Yara? Ô, Yara, você viu que eu tô adorando, né? Eu tô amando aqui os filtrinhos. Ui, dá para pôr filtro! Meu Deus do céu! Agora que não vou fechar Dá! isso aqui. Ó, é bom que eles vão chamando a gente. O óculos eu adorei, né? Você viu? Ótimo. Olha, que brilhante! Vamos fechar isso Isso. aqui. Eu sei que você também adora, então ótimo. Vamos arrasar. Olha, gente, todo mundo está ouvindo aí. Se vocês puderem avisar se está tudo certo. Eu fiz até uma Sim. listinha aqui, gente, para apresentar a Cris, porque a bicha não é fraca, não. Não vai esquecer. Parece. Ó, E vamos esperar, eu acho que 2 minutinhos. Vamos falando a gente aqui, Yara, porque o dá Instagram tempo, vai. né? Vão avisando a gente. Isso, a Você tá Cris já é chique a rainha demais. das lives, né? Tem uma experiência com as lives. Ótimo. Ô, Cris, esse filtro tá bom aí pra você, amiga? Tá linda. Esse Nossa daí eu não Senhora! tenho. Esse aí eu não tenho. Tô tentando procurar aqui. Você tá inovando aí. Depois Tá você rouba ele aí. Rouba ele, porque esse filtro aqui é milagroso, minha filha. Eu tô amando. Depois você tem que dar essa dica, que eu tô amando esse aí. E eu tô cega, eu preciso pôr óculos, depois tira óculos, põe óculos. Ai, meu Deus do céu. Ótimo, ótimo. Então Ó, vamos lá, né, Yara? Vamos começar. bom, Maravilhoso. primeiro eu queria agradecer, gente, por vocês estarem aí. Cristi, maravilhosa, super criativa, participou da campanha Ser Mãe é Universo. Maravilhoso. E você que ativou isso, porque você pediu, eu falei assim, e agora? Eu tenho agora para escrever. Então, peraí, vamos receber o campo. E aí me deu isso. Unir diversidades. Nossa, muito lindo, Cristi. Arrasou geral. E a Cristi, para quem não conhece aí, que segue Nino e Bela, ela é a mãe da Larissa, está na classe da Mariela, né? Elas caminham juntas na escola. Sim. Mãe do Cauê, e é psicóloga, mentora sistêmica, facilitadora de consciência. Depois, se você quiser explicar, Cris. Ótimo. Consteladora familiar, entre outras coisas, que a lista aqui é grande, viu, gente? Que a bicha é fera. E é a rainha das lives, né, Cris? Porque eu nunca vi fazer tanta live que nem você. Então, primeiro, eu quero, né, agradecer a querida Yara, que é sempre um prazer. A gente tá rindo aqui, gente, porque a gente é super amigas, faz tempo que a gente se conhece por conta das crianças. Então é muito legal, né, Yara, essa nossa conexão e acompanhar também a evolução deles e tal. E mais do que o currículo profissional, aqui hoje, né, Yara, a gente vai bater um papo como mães também, como a nossa experiência, que vai ser bacana. E até para a gente também aprender como é que a gente pode ser leve, né, e ser divertida. E tudo bem também se às vezes dá uma surtada plena, que faz parte da vida, né, Yara? Então, faz super parte. Somos imperfeitas e isso é legal também, porque as crianças vão aprendendo que mãe não é uma mãe perfeita, né? Isso tem uma questão muito forte, sistemicamente falando, da criança ter uma idealização com uma mãe, principalmente, e cria uma relação muito pesada na fase adulta, que é com a perfeição. Então, a gente está brincando aqui, mas é muito importante a gente reconhecer como seres imperfeitos perante os filhos. E a quarentena, né, Yara? É maravilhoso para mostrar isso pra gente. Sim.
Total. Então, meu amor, olha, temos alguns assuntos para a gente tratar, mas vamos começar com as curiosidades, né? A Yara Ah, falou, não. Cristo do Primeiro céu. você precisa falar desse 18 e 18. Essas coisas de Cristo que eu não sei explicar para as pessoas. Ótimo. Primeiro, gente, 18 e 18 não é coisa de Cristo. Eu adorei isso, porque eu sou a rainha de inventar moda, e aí o pessoal acha que ela criou. Tá bom, tá ótimo. Mas realmente tem duas explicações que são uma científica, né? Que 18 e 18, todo número combinado, o cérebro na neurociência, né? Nos estudos da neurologia, ele consegue memorizar com mais facilidade. Então, isso é uma dica também. Às vezes a gente se perde em tanto horário. Coloquem assim, 18, 18, 21 e 12, que é o contrário. Olha. 8 e 8. Então, isso é legal, porque ajuda, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de olhar o horário, a questão do horário, e tem pessoas que preferem ter alguns mecanismos para ajudar. Então, é por isso também, porque tem tanta live, né, Yara? Como é que as pessoas vão decorar? Vão lembrar que hora que é a live da Yara e da Cristi mesmo? 18 e 18. E já gerou curiosidade, porque a hora que você me falou, você vai falar. Falei, então, e aí lembra e o cérebro ajuda a lembrar, tá? E tem uma questão que é mais espiritualizada, né? Algumas filosofias realmente, normalmente você acho que todo mundo já passou por isso, de olhar no relógio e olhar lá, 17, 17, 11, 11, né? E aí é muito interessante porque tem uma abordagem mais abstrata, mas quer dizer, para alguma visão espiritual, que isso tem várias ramificações, que você está em conexão com algum portal, ou seja, falando mais prático, você está aberta para algo novo ser incluído na sua vida. Então a gente brinca, faça uma respiração nesse momento e abra permissão para receber esse novo. Bem simples assim. Então, assim, tem essa questão. Legal. É bem legal, e é bacana. E as crianças aqui em casa já sabem, viu? Mãe, 11, 11, portal. E aí eles adoram. Mãe, portal, para tudo. Para tudo. Aqui respira 30 segundos e volta. Ai, que ótimo. Já aprendi coisa nova, gente. Não sabia dessa dica aí. Muito bom, querida Yara. Bom. E, gente, aí a gente pensou, como domingo é o Dia das Mães, de trazer um presente para nós, para mim, para vocês, de falar um pouco de como está o nosso relacionamento com os filhos agora, durante a quarentena, né? Porque, como a Cristi até comentou, agora as emoções, os relacionamentos ficam mais aflorados, né, Cristi? Porque em contato 24 horas por dia. E aí a gente trouxe essa live para trazer um pouco de um acalento, aí, um acolhimento para a gente, né, Cristi? Perfeito. Isso que a Yara está falando, com certeza todos nós estamos passando por isso, né? Então, esse momento de pandemia também, quando a gente olha com mais maturidade, realmente, não entra naquela frequência que é comum acontecer de reclamar, né? Então, a gente se vê na possibilidade, primeiro, de permitir um espaço de mais compaixão, né? Então, nesse espaço de compaixão, então eu não vou julgar o meu marido, eu não vou julgar porque as crianças estão tendo uma reação que não, às vezes não teriam e são potencializadas por esse momento. Então, é um momento, assim, da gente combinar. Gente, vamos olhar para cada dia, porque é só por hoje mesmo, tem que ser todo dia, né? Todo dia um combinado, né? Todo dia um combinado. E um combinado que favoreça essa questão das pessoas que estão mais sensibilizadas com esse momento, porque não dá para julgar, cada um reage de um jeito, né, Yara? E aí, assim, a gente combinar isso. Então, algumas coisas facilitam a gente trazer o quê? Isso que você falou, Yara, mais acalento, mais aconchego. Porque se as crianças percebem que nós também estamos seguros, mesmo na fragilidade, elas vão perceber que tá tudo bem, né? Que não vai acontecer nada de grave, porque a gente está cuidando das condições
em casa com compaixão. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa, assim, abrir mão. Gente, abrir mão de perfeição, de casa mega super arrumada, porque daí a gente entra numa neura, né? É. E eu percebo assim, não sei se faz sentido isso que eu vou falar com o que você está falando. Sim. Que quando a gente acorda, porque assim, quarentena é montanha-russa, né? Tem dias que a gente acorda animada, faz yoga, treina, limpa a casa inteira, cozinha, e tem dias que a gente fala, meu Deus, e agora? Sim. E aí, nesses dias que a gente fala, meu Deus, e agora? Que a gente se arrasta pelo dia, parece que as crianças reagem de uma forma negativa. Ficam Sim. mais trabalhosas, mais demandantes. E é justo nesse dia que a gente queria mais sossego, mais tranquilidade. Eles estão mais agitados, mais... Nada dá certo. É mais ou menos isso, Cristi? Tem sentido isso que eu falei? Tem total sentido, Yara. E tem uma questão muito forte que tem tudo a ver com o que você falou, que é até intuitivo, que se principalmente, eu vou falar isso, gente, não para ter um peso para a mãe, mas para a gente ver essa força nossa. Quando a mãe, ela de fato permite, né, ficar nesse lugar e perceber que quando ela não está tão bem, ela precisa de ajuda do companheiro, para quem tem, né, do parceiro, e ela fala isso para ele, não quer que ele adivinhe, porque não adianta a gente querer que o homem vai adivinhar, né? Tem que ter uma relação, mesmo quem conhece muito, precisa pedir ajuda. Então, esse pedir ajuda, gente, precisa estar sendo combinado antes de nós, mulheres, mães, entrarmos nesse estado. Porque se a gente entra nesse estado, eles também ficam perdidos. Eles ficam também pensando o que está acontecendo. Né? E daí não consegue ajudar, daí vira aquele ciclo tóxico, porque aí a gente, de alguma forma, quer cobrar uma ajuda, mas também não está da melhor forma aquela hora para pedir, porque não conversou isso antes. Então, vira uma bagunça generalizada. E é claro que as crianças, na hora, para chamar atenção, porque eles não querem, na verdade, os nossos filhos, né, Yara? Eles não querem ver pai e mãe desestabilizados. Sim. Né? Eles podem até ver que tá triste, tal, tá com raiva, mas desestabilizado gera uma insegurança. Uma insegurança. E eles vão potencializar o comportamento para chamar atenção, para como se fosse assim, desviar do meu eu para ele. Só que piora, né? E daí fica uma bagunça completa o dia. Mas eu acho que você falou uma coisa assim, bem importante, que hoje, depois de 15 anos de casada, a gente já tem um certo... Então, tem dias que eu falo assim, Rafael, hoje, meu Deus, eu tô com a paciência zero. Se você puder dar uma força... Assim, quando a gente fala dar uma força, parece que o marido ajuda. E, na verdade, o marido tem a função dele, né? Como pai, é permitir. Isso aí é muito importante você falar, Yara, porque não é ajuda, gente. É permitir que ele faça o papel dele. E o pai, e o lado paternal é chave nisso, porque ele traz o quê? Para um centramento também. Porque nós, mulheres no feminino, a gente é pulsante, né? Várias coisas ao mesmo tempo. E o pai, se a gente permite que ele entre, esse exemplo que você deu, Yara, é chave. Aqui em casa também, eu falava pro Evandro, ó, se eu entrar hoje, eu vou ser dura demais. O negócio vai ferver. Entendeu? Então ele entra. E às vezes eu falo até, as crianças já estão maiores, olha, não vai dar certo vocês ficarem nesse estado comigo. Então, melhor. Daí, então, gente, não tem problema falar isso de um lugar amoroso, que às vezes a gente acha, nossa, mas isso aí, o que vai acontecer? Vai traumatizar? Não vai traumatizar. Se a gente fala de um lugar genuíno, que é, de fato, para criar esse ambiente o mais harmônico possível, mas permitindo que o pai também contribua. Porque muitas mães acontece, Yara, primeiro que trata como ajuda, ou seja, mãe em primeiro lugar e pai em segundo. Isso é um erro clássico sistêmico. Fica pedindo como se fosse um favor pro como pai, se fosse né? um favor, né? Se eu peço assim, eu já estou colocando o marido e o pai numa posição de inferiorizado. Então, isso não é nada óbvio. Então, a gente precisa talvez lembrar. até numa posição mais cômoda para eles, né? E é isso que eu ia falar. Ela tá dando conta.
Isso, e dependendo da maturidade emocional do marido, ele vai se colocar no papel de filho, que é isso que a gente vê muito na constelação sistêmica. Porque aí a mulher assume o papel de mãe, não só dos filhos, também do marido. E aqueles que não têm ficam acomodados. Então, gente, precisa conversar sobre isso. E nesse momento que nós estamos, né, Yara, a gente lembrar de algo que não é óbvio, primeiro na família, o casal, e depois os filhos. Você E a sabe que gente. uma vez você me falou isso, e, É, e minha mãe já me falava isso há bastante tempo, e depois você me falou, e eu fiquei pensando, realmente, porque se a gente não tem esse olhar, a gente sim, coloca os filhos na frente, tudo por eles, tudo para fazer para eles, tudo para fazer nananã. E o marido, coitado, já era, a gente também não faz mais nada com ele. Então, quando fala essa frase, parece uma frase meio egoísta, assim, né? Primeiro o sim. casal, depois os filhos, parece tipo. Mas na verdade, eu acho que é a base, né, Cristi? Se não tiver os dois unidos, assim, falando a mesma língua, aí desgringola, né? E é a base, e é isso. E a gente precisa olhar que isso não é egoísta. Isso a gente, inclusive, está preservando a saúde emocional dos filhos. Porque se os filhos percebem o peso que eles veem primeiro, eles querem corresponder. O que os filhos querem? Que o pai e a mãe, né, fiquem bem. Então, vira um ciclo que é totalmente contra-intuitivo, né? Que aí a gente não percebe, que vira um peso ao invés de ser algo que é leve. Porque a criança precisa ser criança. E tem um outro ponto nesse aspecto, Yara, que agora eu escutei você falando, eu lembrei. Esse lado a lado, né, do casal é tão chave que a gente precisa estar olhando isso no dia a dia. Por exemplo, não desautorize jamais o marido ou a esposa na frente dos filhos. Gente, Uhum. isso não é nada óbvio. Mesmo que você não concorde, não vá falar, vai falar em outro momento, porque Daquela isso, olhada daquela e olhada que passa, vai né? falar em outro momento. Mas, gente, isso perde força de um com o outro. E é claro que os filhos aprendem até no nível manipular os pais. E não percebe que depois disso vira uma guerra, uma competição interna ali na família, né? Uma loucura generalizada. Então, isso Generalizada. não é óbvio, gente. Não é para concordar em tudo. Mas, às vezes, se eu discordo, eu preciso. Peraí, ok. Mas então, seu pai falou isso? Ok, vou falar com ele. Não é Sim. falar, não, mas tá tudo errado, não é para fazer isso. Nossa, Pronto, eu não acredito aí. que seu pai falou isso. Que abobrinha. Não, pode ir lá. E isso é o segundo ponto. Nunca falar mal de pai ou mãe para as crianças. Porque eles ficam totalmente cisados, eles ficam divididos dentro deles, Yara. E eles ficam assim, e agora? Eu prefiro meu pai e minha mãe. As crianças preferem os dois iguais. É Só que se a grave, né? gente fica nesse joguinho, imagina a quarentena quantos jogos estão aparecendo. Se fica nesse joguinho, Yara, as crianças ficam o quê? Apavoradas. E agora? Agora eu tô do lado do meu pai, agora eu tô do lado da minha mãe. E eles ficam muito inseguros nesse lugar. Aí começa a ter problema de sono, né? Problema de não se alimentar bem, prisão de ventre, começa a ter os sintomas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas todo sintoma do filho tem a ver com a relação do casal, gente. Isso é uma Com premissa certeza. sistêmica. Agora, Cris, você falou algumas coisas que eu acho que é legal recapitular para quem está chegando Isso, agora e para a gente também memorizar. Não pedir ajuda do marido, deixar que ele exerça o seu papel de pai, né? Não isso, ser tão controladora em tudo e deixar também que ele seja do jeito dele para fazer as coisas. perfeito. Saber pedir ajuda no momento que a gente está naquele dia que não vai dar certo, na TPM, enfim, Sim. colocar o pai no jogo. Você falou não desautorizar o pai jamais E vice-versa, porque também e tem pais que vice-versa. desautorizam as mães, né? E até Isso. menosprezam. Ter menosprezo, gravíssimo, né? Gravíssimo isso, porque o menosprezo é o pior sentimento humano, porque é como se eu deletasse a existência de alguém. Gente, isso é seríssimo. Isso acontece muito entre os casais.
E sem clareza, tá? Inconsciente. E outro ponto que você falou é porque a gente não pode falar mal do pai para a própria criança. Perfeito. Então, parece óbvio, mas durante a Não é. quarentena e quando os filhos vão ficando mais velhos, Sim. assim, a gente vai tendo um relacionamento mais de amizade, né? De conversinhas. E, gente, Ótima lembrança. filho não é amigo, né? Daí Não. você liga para amiga e mete a boca no marido. Aí pro filho, não. Isso de novo é um ponto, Yara, que não é nada óbvio. Gente, filho e filha não são amigos nossos. E eles não têm estrutura emocional para saber dos nossos problemas, tá? Qualquer problema que a gente queira falar. Ah, às vezes vai falar alguma coisa até financeira. Não é para falar na frente dos filhos. Isso é sério, porque é uma questão adulta, essas questões. E às Não, vezes a gente e a não gente aguenta, né? Tá, às vezes tá lá no café da manhã, almoço, jantar, sai um assuntinho e tal. Gente, lembra que eles estão ali, né? Então, na fase dos nossos, então, são radares, estão ligados em tudo, né? E não E assim, sabem é impressionante a consequência que isso traz, porque você falou de insegurança, você Sim, falou deles ficarem divididos. São consequências sérias, né? Vamos dizer assim, né? sérias. Sérias que a gente vai ver isso na adolescência, para quem tem a fase do nosso, e na fase adulta, né? Então, por exemplo, eu atendo muitos adultos, executivos, até donos de empresa, Yara, inseguros com algumas coisas. Aonde que nós vamos ver? Fase dos 7 aos 9 anos, principalmente. Ali. Porque aí olhavam questões financeiras que os pais brigavam, falências de negócios, conversavam tudo junto. As crianças ficaram apavoradas. E os pais nem imaginam isso, tá? Porque não era também, não tinha consciência, né? Não é uma questão de culpa. Eles tinham um outro nível de consciência e fizeram o melhor que podiam para nós. Mas se a gente está tendo essa clareza e essa possibilidade de mudar, né, essa forma de fazer, né, Yara? É maravilhoso se a gente tem essa clareza e um companheiro, uma companheira que fortaleça um ao outro nesse sentido. Não, trazer essas informações para a consciência é muito importante, porque às vezes a gente vai no batidão. Sim. Vai aqui, ó, na Vai no quarentena, um automático. monte de coisa para fazer, e daí o marido fez tal coisa, você já briga com ele na frente das crianças. Então, trazer assim isso de quão importante é, de quantas consequências isso traz, nossa, eu acho que assim, show de Sim. bola, porque é muito comum. Se a Muito gente comum. não perceber, o negócio vai rolando. Vai. Chegou uma conta, chegou uma, sei lá, alguma coisa, já começa a conversar e a criança tá do lado. E aí, Sim. realmente, o negócio pega, né, para eles, porque eles não têm essa maturidade emocional que você falou. É isso que você falou, Yara, me fez lembrar até um ponto assim que também não é nada óbvio, que integra, né? Na relação do casal, em relação aos filhos, tem 3 aspectos que, se a gente não cuidar, vai afetar, e possivelmente a gente foi afetado, mesmo que inconsequentemente, mas assim, sem culpa de ninguém, mas vai afetar, que é a questão, primeiro, da relação do casal, se é cumplicidade, se tem intimidade, se tem um respeito, eles estão olhando, na relação de como o casal lida com o dinheiro, tá? Isso tem sérios, que tem total relação com a forma como o casal se trata, e não é nada óbvio, porque isso tem total conexão, tá? E com a questão de saúde física, principalmente. Então, sintomas físicos que as crianças têm, e até 10 anos, Yara, todo sintoma físico que a criança tem não é dela, é por conta de algo não resolvido internamente do pai e da mãe ou da ancestralidade. Jesus amado, Então, que é isso? eu nem estava previsto a gente falar, mas já que veio aqui, né, fenomenologicamente, então, e são os 3 temas que são vitais para a gente construir uma vida plena, que não é uma vida perfeita, mas é uma vida de bem-estar, de leveza, de integridade, ou uma vida de sofrimento, né? Que é um eterno círculo, que a gente tem uma questão muito forte cultural de cultivar muito mais a questão da dor para o sofrimento do que olhar a dor como um sinal para a gente melhorar algo.
né? Uhum. Então, isso é chave, gente. Relacionamento, saúde física e dinheiro tem tudo a ver com o impacto que vai gerar na vida dos filhos, como a gente lida com isso, ou não lida com isso, né? Ou muitas Ou vezes não ignora, lida. É. né? Ô, Cristi, sabe o que eu acho que é engraçado? Que, por exemplo, a gente combinou de falar de relacionamento com os filhos. Mas, na Sim, verdade, é tudo misturado, né? Porque tudo o misturado. relacionamento nosso com o parceiro vai influenciar demais de como que a gente vai se relacionar com os nossos filhos. Porque, Total, total, fala. Yara. E isso tem a ver com o que a gente vai falar agora. Porque agora que eu tô vendo, a gente se empolga e vai voar na hora, né? Vai lá, vamos Não, lá. se largar, a gente vai conversando. Ô, gente, pergunta aí que depois a Cristi vai responder. Se vocês Legal, tiverem dúvida, tiver algum esclarecimento, vai escrevendo aí que depois a gente, no finalzinho, a gente fala, né, Cristi? legal. Então agora nós vamos falar, isso que a Yara falou é chave. Não é os filhos em si, é a família toda, é quem está convivendo, né? E existem 4 R's, que na verdade são 3 R's que impactam num quarto, que ajuda a gente a perceber isso se a gente conversa primeiro entre o casal e depois o casal com os filhos. Que a antroposofia ela traz de uma maneira muito apropriada esses 3 R's e a gente utiliza também, é interessante, no desenvolvimento de equipes, né? Que tem tudo a ver, porque a família é uma equipe, né? É uma equipe, A a gente família fala é uma direto equipe, aqui. é total, né? E aí é uma equipe que tem alta produtividade ou baixa produtividade. Gente, é a mesma coisa, só muda de configuração. Mas a família é uma equipe. Então, são os 3 R's, que a maior parte eu acho que conhece, mas quem não conhece eu vou trazer, né? Que é o ritmo, a rotina e o ritual. Né? Então, o que, que é isso para a gente ver na prática, né? A rotina. A rotina é o que a gente escolhe, por exemplo, e é efetivo isso, a gente fazer isso por semana, principalmente agora em quarentena, né? Que tá tudo mais acelerado, não faz uma rotina no mês. É A longe. longo prazo. O cérebro consegue entender e ele dá força para que aconteça o que a gente faz em uma semana e vai fazendo a cada semana. Tá? Isso é legal. Não quer dizer que a gente não possa marcar compromisso daqui a um mês, não é isso, mas é como é que eu vou fazer esses 3 R's, ritmo, rotina e ritual, gerar o quê? Uma saúde na família, uma leveza, né? E um trabalho em equipe que seja saudável. Então, a rotina é o Gente, quê? e a rotina ela faz mesmo. A Cristi é extremamente organizada. Ela mandou mensagem para mim e falou assim: no dia 5 de junho, a Mariela pode vir aqui? Eu nem sei o que eu vou estar fazendo. Ainda mais que eu tenho 2 filhos coléricos. E se assim, se eu não colocar na agenda, vão ficar lá pulando em cima de mim. Então é melhor já programar. Ai, gente, então a rotina a Cristi faz mesmo. Eu tô aqui para dizer que ela faz, gente. Então a rotina, gente, é isso: olhar a agenda e escolher um horário marcado. Né? Então, combinar com as pessoas, igual esse exemplo que a Yara tá falando, tá bom, a Mariela pode dormir em casa na sexta-feira, né? Ah, pode, não pode. Né? Então, assim, colocar a rotina é o quê? O horário marcado. Hora na semana, horário marcado. O ritmo. O ritmo é o quê? A frequência. Então, tem algumas coisas que elas se mantêm ao longo da semana. Então, agora os nossos estão de férias, né, Yara? Mas antes não estavam. Então, assim, horário de lição. É importante ter um horário marcado. É das 9 às 11. Então, vamos colocar todo dia das 9 às 11. Gente, isso não é rigidez. Isso gera uma segurança para a criança. Se a gente deixa ele, por exemplo, eu sou assim, mas ao mesmo tempo eu sou flexível. E quem que me ajuda com isso? O Evandro. Não, peraí. Agora é hora do que nós combinamos. Porque senão eu também sou doidinha, já quero mudar, gente, agora mudou. Então, assim, é Mudou o tempo, vamos para importante. fora. Vamos para fora, então combinar. Então, combinar no casal. Quem vai ser o guardião do quê? Né? Então, a rotina, horário marcado, a frequência na mesma hora, aquilo que se repete, né? Com frequência. Isso vai gerando segurança e responsabilidade a longo prazo para as crianças, tá? E o ritual, gente, é o quê? É a preparação antes da execução.
de fazer isso. Então, por exemplo, antes das 9 de fazer a tarefa, o que que a gente combinava com eles? Vamos tomar café 8 horas, para tomar um café tranquilo. Vamos conversar, né? Sobre o que é alguma coisa, 9 horas, com a roupa, tirar o pijama, porque isso também tem, ainda mais a gente em home office, né? Se fica todo o dia inteiro de pijama, não que não é uma delícia, mas a gente não cria pro corpo essa consciência. Tira o pijama, arruma as coisinhas e vai fazer. Isso dá o quê? Um bem-estar. A gente sai da ansiedade e a gente sai também de uma sensação de tristeza, às vezes, que dá no momento de isolamento, porque principalmente as crianças estão sentindo falta dos amigos. A primeira semana que foi muito dura para nós, porque a Larissa ela não queria parar de fazer as coisas, nem ter um intervalinho. Então, isso é importante também, gente. Hora marcada, mas tem que ter intervalo. Né? Então, a cada uma... Tem que ter um brincar no meio. Tem que ter um brincar. E o ideal, tá? Até para nós adultos, a cada 1 hora eu paro, no mínimo, adulto 5 minutos e criança 15. Tá? 5 minutos, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, vai respirar. O que você gosta, eu chamo isso de pausa inteligente. Isso é maravilhoso, isso dá um respiro para o nosso pensar, para o nosso sentir, para o nosso agir. Então, isso é saudável, gente. Isso a gente fica altamente produtiva. Isso eu garanto para vocês. Isso que eu ia falar. Às vezes a gente acha que a produtividade é ficar lá direto trabalhando, ou estudando, ou eles fazendo a lição, mas às vezes até é contraproducente, né? É contraproducente. E é totalmente aprovado, tá? Então, é importante a gente fazer isso. Então, esses 3 R's, olha que interessante. Eu já criei 3 C's para vocês lembrarem, tá? Ela inventa moda, eu falo, viu? Primeiro. Ó, pra gente lembrar. Primeiro, né? O que tem a ver a rotina? Rotina tem a ver com pensar. Então, eu tenho que estruturar, olhar e pensar. Olhar minha semana, o que que cabe, né? O que é a rotina? É o compromisso. Então, é um R e um C. Rotina é o compromisso, tá? O que é isso daí? Só te interromper. Sim. Isso daí você faz com as crianças mesmo? Como que é isso Com daí as na crianças. prática? Você senta na mesa e vamos fazer a rotina da nossa semana? Sim, a gente primeiro fala na rotina da semana, conversa, e aqui em casa, mas não preciso fazer isso, cada um faz um jeito. A gente, como tem um flip chart, que a gente tem um escritório aqui em casa, a gente desenha mesmo o flip, tá? Semana. Pode ser uma cartolina, pode ser uma cartolina. Perfeito. Ah, imagina os nossos Waldorfinhos, né? Fazem margem, tudo lindo. Entendeu? Fazem desenho. É a coisa mais linda. É design thinking, gente. Eles fazem lindo, né? É maravilhoso. E aí fica prazeroso. Isso foi ótimo você perguntar. Porque não pode ser duro. Não pode ser aquela coisa pesada. Tem que ser mecânica, né? Chata. Tá bom, mãe. Tá bom. Não, eles gostam. Mãe, hoje nós vamos fazer? Vamos fazer então. Vamos lá. Né? E agora os nossos, eles já tem, eu posso também fazer no meu caderninho? Pode. Né? Então, cada um tem um jeito, mas é fazer, construir com eles, envolvê-los. Né? Então, isso é legal. Então, rotina é compromisso. Ritual, né? Que tem a ver com essa constância. Isso vai gerando uma segurança para eles. Tá? O ritmo, né? Desculpa, o ritmo. Isso, lembrar. Ritmo, rotina, compromisso. O ritmo é constância. E o ritual é a preparação e a execução com o coração. Que é isso, que é o envolvimento. Então, compromisso, constância e coração. E qual que é o quarto R, Cristi? Vai impactar o quê? Nos relacionamentos saudáveis. Que tem a ver com a compaixão, que nós falamos no início da live. Então, são 4 R's e 4 C's. Então, se a gente Santa olha... Maria, ela inventa. Eu vou escrever depois de tudo isso. Mas, gente, escreve, amiga, porque eu já me perdi aqui na minha baguncinha. Então, vamos lá. Ó, é fácil, vamos lembrar. Ó, pensar. Pensar é rotina. Compromisso, né? Ritmo. Ritmo é o quê? É a constância. A constância. O se repetir toda vez.
para eu fazer com constância, não é só pensar, eu preciso sentir que aquilo faz sentido, tá? Olha que louco, né? Por que que às vezes a gente desiste de algumas coisas? Porque não fez sentido para nós, senão a gente faz. Tem coisa que a gente não faz, né? Então, é o sentir que é o Ritmo. ritmo, né? Então, a frequência da preparação e execução tem a ver com agir, execução. Eu vou fazer com o coração. Porque aí, gente, vem da alma. E a gente tem o privilégio, Yara, de ter uma Waldorf que abraça tudo isso que nós estamos falando, que é maravilhoso, né? É esse eixo, pensar, sentir e agir, que gera o quê? Segurança nas relações, né? Gera o quê? Uma compaixão real, né? Foi muito interessante que no começo, como a Larissa tem o jeito dela e compromissada, tá? Daí teve um dia que eu tive que entrar e falei para ela, filha, tá tudo bem se você não conseguir fazer tudo. Ah, mas a professora vai ficar brava, tal, tal. Daí eu chamei a Isabela, né? E a Isabela fez maravilhosamente bem as reuniões e ela percebeu. Daí eu falei, eu preciso que você fale isso para ela. Porque a mãe, ela acha que é doidinha, que a mãe já abre mão, tal. E a professora falou, Larissa, você vai fazer tudo até meio-dia, até o horário do almoço. Depois, o que sobrar, você tá tudo bem. Então, isso é compaixão, gente. E não até que com a gente mesmo, né, Cristi? Porque eu até com a gente mesmo. compartilhei hoje um negócio falando que a gente não tem... A quarentena não é um jogo, um Jumanji, né? A pessoa escreveu lá que a gente tem que gabaritar tudo. Tem que treinar, tem que fazer yoga, meditação, trabalhar, falar com os filhos. Nossa, muito pesado, muito pesado. Tem que escolher, né? Não, e a Lídia está perguntando aqui, Cris, você pode falar como podemos ajudar crianças que estão em escola tradicional? Lídia, da mesma forma, o que é o ponto-chave da escola tradicional? Sair do intelectual, porque nós pais, a gente fica no intelecto, no pensar. Gente, o pensar é importante, o sentir é importante e o agir é importante. Se eu estresso a criança, porque imagina, tem gente que está trabalhando no home office, tá fazendo entrega, né? E aí eu tô atendendo muita gente aqui. Potencializou, porque é uma situação de emergência. Gente que trabalhava 8 horas, tem gente que trabalha 14 horas. Né? Então, assim, tá uma loucura. E aí, quando eu não dou conta, então, primeira coisa, independente, a gente estava falando da Waldorf, mas isso serve para qualquer tipo de escola e família. Colocar ritmo, rotina, ritual, isso gera uma segurança maravilhosa para as crianças. E elas percebem, tá? Porque aqui a gente também está trabalhando malucamente. A gente fala de uma loucura plena. O que a gente combinou? Tirar dúvida após o almoço, meia hora. Porque senão toda hora eles interrompiam a gente. Toda hora, Yara. Como é que a gente... Maravilhoso! E sem culpa, Yara, porque senão a gente fica com a sensação de, nossa, não tô dando atenção. Daí a gente não dá atenção mesmo, já briga, já estressa. Gente, e reserva na sua agenda. Meia hora depois do almoço é para tirar dúvidas. Agora eles estão de férias, o que eu fiz? Uma série, um capítulo de uma série que eu tô assistindo com eles, depois do almoço. Eles acham o máximo. Porque almoçou, depois eu volto a trabalhar. Então, é para a gente olhar. E é isso, essa disciplina, gente, não precisa ser pesada. Precisa ser gostosa, porque isso vai criando uma harmonia. As crianças, o que elas estão percebendo? Trabalho é bom. Porque outra coisa que a gente quer é um perigo. Se a gente... Você sabe que o Felipe já me perguntou isso várias vezes. Ô, mãe, é ruim trabalhar, né, mãe? Olha, é chato ficar aqui, né, mãe? No escritório. Ai, Cris, tá fazendo coisa errada aí. Então, mas aí tá vendo? Porque assim, você precisa também assumir a sua agenda. Falou, olha, a mãe agora está trabalhando. Isso é um compromisso seu. Né? Você tem coisas para fazer, né? Você tem o quê? Frequências para fazer, tem prazo para entregar. Né? Isso tem a ver com os 3 R. E eles precisam entender que, de novo, gente, isso não é egoísta. E a gente tá falando de Dia das Mães, nós temos que liberar esse peso das mães. Isso. Mãe plena, que não é mãe perfeita, no primeiro momento pode parecer egoísta o que eu tô falando, mas isso é altamente saudável para a pessoa que é a mãe e para todo mundo. Primeiro, você em primeiro lugar.
Gente, É a tal da história de colocar a máscara primeiro em você e depois cuidar dos filhos. exatamente. Eu tô adorando, porque agora a máscara é isso mesmo. E até a máscara mesmo, né? É literalmente, né, cara? Agora é literalmente a máscara. Literalmente. Literalmente, gente. Como que eu vou ser a melhor condição para o meu filho, para minha filha, tá? Isso não é nada óbvio. Se eu coloco primeiro os filhos em primeiro lugar, né? Que já é um peso danado, como a gente falou no começo aqui. E segundo, que eu me coloco às vezes em último lugar. Então, quando eu pergunto assim, tá, para executivos, para quem eu atendo, quem que é a sua prioridade na vida? 99,9% fala família. Falei, então, se for a família, você a vida inteira vai querer cobrar da família quando você estiver mal. Não é a família, gente. Primeiro sou eu. Depois o casal, depois os filhos. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Isso é altamente saudável. Porque é isso que a Yara está falando. Na hora de uma emergência, você vai colocar a máscara em quem? Vai colocar na família? Ou se você primeiro, peraí, sou eu, aí eu, peraí, eu tô aqui respirando, eu vou ser a melhor condição para o outro. Isso serve para tudo. Porque a gente tem como mãe um viés de não dizer não para as coisas. Tá? Isso é da mãe, isso aí é da nossa linhagem feminina de cuidar tudo, com tudo. Depois eu. Isso não é saudável, porque você vai cultivando primeiro uma sensação que você nunca merece nada, né? Isso é uma criança interna nossa falando, gritando internamente, que é outra live, mas é isso, é isso. Vamos fazer. Não, essa conversa já dá para fazer umas 10 lives depois para aprofundar. Tá. E aí, né, Yara? Então, gente, é libertador quando eu assumo. Quem está em primeiro lugar na minha vida? Sou eu. Depois o casal, que é meu marido, e depois os filhos. Os filhos agradecem, porque não é peso para eles. E é assim que nós vamos fazer na fase adulta, deixá-los ir para a vida. Porque se a gente coloca os filhos em primeiro lugar, a hora que eles saem de casa, fica um vazio. Né? Não, Quantas Cris, famílias assim, é inacreditável o que você está falando, porque assim, é muito comum a gente ver mães se desdobrando entre trabalho, casa e tudo, e não Sim, sei o quê. E assim, nunca fez nada para ela, nunca fez um curso, uma academia, sei lá, qualquer coisa, mesmo no dia a dia, vai dormir sim. depois de todo mundo. Na verdade, ao contrário, a gente tem que ser a nossa melhor versão para poder fazer com que eles sejam pessoas felizes, né? Sei lá. Mas que Claro, na porque aí vida eu vou adulta. criar. É isso, Yara, porque daí eu vou criar uma condição saudável. E tá tudo bem, gente. E maravilhoso. Porque vamos pensar assim, gente. Quem é a única pessoa que vai ficar com você pro resto da vida com certeza absoluta? Só você. Só a gente, sou eu mesmo, não tem garantia de nada. Então, É. se eu não cuido, né, do meu ser integral, da minha saúde integral, eu não tenho condições de ser o melhor que eu posso oferecer para o outro. Até para falar assim: olha, hoje a mãe não tá legal, então, por favor, dá um tempo para mim. Né? E às vezes eles são rápidos, né? Às vezes aqui o Cauê e a Larissa, ah, mãe, você tá triste, né? Eu falei, tô. Não minta para as crianças, fale a verdade. A E é gente o não tem que ser suficiente. perfeita para eles, né? E não é perfeito nem na explicação, Yara, porque é isso que eles querem sentir a verdade. Tô, a mamãe não tá legal, por isso que eu tô mais quietinha. Ainda mais eu que sou, né, falo, alegre, eles percebem na hora, né? Ótimo. E eu vou falar assim, não tá, não, tá. A mãe tá triste, mas tá tudo bem. Isso é coisa do pai e da mãe ou da mãe. E também isso que eu ia falar, não precisa ficar na explicação, porque, por Nada. exemplo, o Felipe ele quer explicação de tudo, de tudo. E eu percebo assim que quanto mais eu explico, mais ele quer, mais ele quer. E eu acho que aí vai trazendo mais insegurança, né? Tipo, não, tá, Isso a mamãe é não tá bem hoje, mas tudo vai passar, filho, tá certo. isso é uma maturidade mesmo nossa, é um exercício, é igual um músculo, né? Deixa perguntar, o Cauê aqui também. Pergunta, ok, é isso. Ah, mas eu quero uma explicação. A explicação é essa. E Gente, acabou. e acabou. Nós adultos que somos mais mentais. As crianças, elas são naturalmente
pensamento, sentimento e emoção. Elas querem perceber a coerência nossa. Então, não vamos entrar em outra coisa, em debate com as crianças, porque senão a gente também vai no mesmo nível das crianças e elas ficam inseguras. E aí, muitas vezes, inverte a ordem, né? Daí elas vão para cima e a gente fica lá na posição inferior. Né? Os pais sempre são grandes e os filhos sempre serão menores. Isso é um princípio sistêmico. Tá? E a mesma coisa, nós em relação aos nossos pais, nós sempre seremos pequenos e eles sempre serão grandes. Nossa, maravilhoso. Cristo do céu. Dava pra gente marcar uma live por dia, amiga, porque tem assunto aí, hein? Gente, mas aí, Yara, tem bastante. Foi legal você falar isso. Tem lá no meu canal do YouTube, Cristi Inteligentes. Tá? Eu vou pedir até para o Evandro colocar aqui para nós. E tá no link da bio. Tem vários conteúdos desse que nós estamos falando, eu e Yara, aprofundado. Tem a questão, como é que eu cuido da minha criança interior saudável? Olha! Então, como é que a relação do casal afeta a saúde emocional dos filhos? Né? Então, vários aspectos, as vozes da família. Que vozes eu vou escutando aqui na quarentena que não são nossas, são de mãe, de pai, de vô. E eu, daqui a pouco, na muvuca, me domina, porque domina. E aí eu não percebo, estou agindo igual minha mãe e meu pai, que inclusive eu rejeito. Nossa Senhora, igual. Cristi, aconteceu comigo hoje isso. Eu falei assim, Rafael, eu tô igualzinha a minha mãe, tô gritando igual a minha mãe. Minha mãe então, é perfeita, maravilhosa, amo, né? Óbvio. Sim. Mas ela gritava muito. Eu tenho 5 irmãos, né, gente? Dá pra entender por que ela gritava. Claro, altamente compreensível. Totalmente compreensível. Mas, assim, eu não preciso gritar igual ela. Eu falei, Rafael, eu tô gritando e falando pra minha mãe, falando pra eles igual minha mãe. Vai tomar banho, vai tomar banho. É isso. E é isso. E é tomar consciência, gente. Outra coisa, tomar consciência não é intelectual. Tomar consciência é isso que a Yara está fazendo. Ela vê no pensar, ela sente que isso não serve e ela age diferente. Então, tomar consciência é integrar esse eixo do pensar, sentir e agir. É maravilhoso, porque é instantâneo quando a gente dá essa abertura. E isso que você falou é chave, falar para o marido. E vice-versa, gente. Isso é maravilhoso. Isso é um apoio social maravilhoso quando a gente tem na relação do casal. Porque um ajuda o outro e não vai ser para julgar. Vai cutucar o outro, mas no sentido saudável, não para julgar. Falar, olha, Yara, ó, você falou aquele dia isso para mim, mas dá uma olhadinha. Hoje eu acho que você vai falar. E não é falar na frente das crianças, obviamente, né? Isso não assim, né? Confusão generalizada. É bom a gente lembrar, Não é bom lembrar. É bom lembrar, porque senão eles vão. E já aconteceu isso aqui em casa, a Larissa falou, nossa, mãe, você falou isso, aquilo, viu? E aí você tem que ter a coragem de falar assim, olha, você é pequena e eu sou grande. E falar isso mesmo, gente. E isso não é da sua conta. E tudo bem, gente, falar isso. De um lugar amoroso, né? E de um lugar do seu papel de pai e mãe. Ó, gente, o Evandro colocou aí nos comentários o canal do YouTube, onde tem esses vídeos onde a Cristi explica mais aprofundadamente sobre isso que ela está falando. Cristi, você viu que você ganhou um fã-clube aqui, né, amiga? Eu tô adorando. Agora que eu tô vendo as perguntas. Vê se tem mais... tem alguns minutos, Yara? Se você puder dar uma olhadinha. Tem. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Como a mãe se coloca em primeiro lugar quando o filho é autista? Minha irmã está nessa situação. Difícil, hein, gente? Ótima pergunta. O filho autista ou qualquer filho que tenha algum ponto, né, neurológico e tal, ele pode não expressar, mas ele sente isso. E ele fica muito, até inclusive desenvolve no sentido saudável, quando a mãe não trata ele com pena. Tá? Porque o autismo, numa visão sistêmica e numa visão mais expansiva, gente, ele traz uma possibilidade para aquele sistema familiar para crescer muito e amadurecer muito.
Porque eu preciso desenvolver o meu olhar profundo de olhar as necessidades do meu filho, né? Que é totalmente diferente de quem não tem algum aspecto. Quando a mãe, ela trata, peraí, aquela é uma condição, né? Que aconteceu com meu filho, ele é meu filho, e eu vou fazer o melhor que eu posso por ele. O melhor que eu posso por ele, gente, é primeiro cuidar de mim. Eu faço uma terapia, eu busco ajuda, porque assim, se essa mãe, ela não se permite buscar uma ajuda profissional, ela sente uma culpa muito grande. Ela acha que a vida dela tem que ser anulada só pela criança. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, assim, gente, casos deste tipo precisa de acompanhamento. E não é só terapia para criança, é também para os pais, né? Para o pai e para a mãe. Tá? Isso é vital. Isso é vital. Gente, maravilhoso, Cristi. Você trouxe tanta coisa. Não, de verdade mesmo. Trouxe muitas coisas assim que às vezes é meio óbvio, mas a gente vai no batidão, a gente não percebe. Coisas que eu não conhecia, que você trouxe os 3 R's, dessa importância toda. E principalmente que pegou para mim foi a consequência que tem esses erros nossos. Assim, Sim. colocar os filhos em primeiro lugar, que peso que traz na vida deles, eles vão querer performar para satisfazer a nossa expectativa. A gente deve ser muito difícil, né? Então, esse tipo de consciência eu não tinha, assim, para mim, gente, ganhei o Dia das Mães. Espero que vocês tenham gostado desse presente lindo que a gente preparou para vocês. Cris, você quer falar mais alguma coisa? A gente já pode agradecer. Eu só queria agradecer pelas pessoas estarem aqui, né? Quem puder divulgar, às vezes a gente vai falando aqui, vai lembrar, nossa, aquela pessoa poderia escutar, tal, isso vai ser tão importante. Então, compartilhe, porque na verdade, tudo isso está acontecendo também na quarentena, né, Yara? Está sendo uma grande oportunidade da gente olhar para a nossa casa interna, né? Para a gente olhar para o nosso ser mais profundo, para olhar a casa, que é o lar, que é a família, e para olhar a casa do casal. Eu falo que o casal é uma casa, né? O que é a casa do casal? A relação. Como é que está a relação com o meu parceiro, com a minha parceira? Eu falo de coisas que talvez por falta de coragem, por N motivos, gente, ele está ali. Você precisa agradecer o parceiro que está ali, que te escolheu, que você escolheu ele. Então, e respeitar o jeito dele ser, né, Cris? Respeitar o jeito dele. Isso, Yara, respeitar o jeito no começo, gente. Assim, que eu queria fazer as coisas, Rafael é assim que faz, nananã. Depois a gente vai se libertando um pouco, mas eu acho importante também a gente lembrar que o jeito que ele vai fazer não é o nosso jeito. E ok, né? E vice-versa, né, Yara? Então, assim, permitir conversar, e tudo bem se às vezes, assim, claro que vai dar uma atravessada e tal, mas assim, voltar para o centro e falar e pedir desculpa, ou sinto muito aquele momento, né? Eu tô meio atordoada com alguma coisa, vamos conversar, porque aí a gente vai o quê? Construindo uma confiança real, plena, e isso vai gerando segurança emocional para os filhos, né? Então os filhos vão compreendendo mais coisas. Imagina a gente aqui, dar um exemplo real, que a gente está fazendo live praticamente todo dia. Então eles sabem que no momento que a gente está na live, eles não podem interromper, né? A gente combina o que eles vão fazer, ou vai tomar banho, ou vai ler um livro, ou vai assistir um filminho. E ok, porque eles sabem que é um compromisso. Um compromisso. Né? É um compromisso. Então, isso é chave. Isso vai gerando o quê? Uma responsabilidade, uma autorresponsabilização neles. E eles vão percebendo assim, isso é... E aí vai expandir. Isso é como funcionam as relações saudáveis de amizade, de parcerias, de trabalho, né? Na escola com os amigos. E aí a gente vai crescendo com isso mais pleno. Então, gente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: todos nós temos condições de contribuir com algo e começar pela nossa casa interna, que é com a gente mesmo, né? Com o marido, com o parceiro, para quem tem parceiro, se permitir
falar de coisas que às vezes você não fala, às vezes ou fala distorcido para amiga, mas às vezes é coisa do casal. Vocês precisam conversar, né? Adulto saudável expressa as coisas, sem medo do que o outro vai achar. Expressa, tenha coragem. E conversar com os filhos, que a maior parte não é blá, 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 desculpa o termo, nem explicação. É um abraço. Às vezes está tendo um ataque de choro, abraça, né? Tá tudo bem, faz um chazinho, cobre, põe uma meia. Gente, afetividade, amorosidade, né? Que isso que acalma o coração, isso que deixa a gente viver, né, nessa pandemia de uma maneira mais leve, divertida e aprendendo ao mesmo tempo, né, Yara? E a gente não está falando nem de comprar um brinquedo, né? A gente está falando de coisas simples do dia a dia. Fazer um chazinho, sentar aqui no colo da mamãe, fazer um cafuné, coisas normais do dia a dia, né? E gratuitas, gratuitas. Não é verdade, Yara? A gente teve isso, né? As nossas filhas que adoram festa de aniversário, estavam na quarentena. Gente, foi maravilhoso, foi mágico. A Larissa pediu, o que ela pediu? Ela queria o cardápio dela do dia e ela queria que fosse no café da manhã na cama, fazer e ela adora enfeitar. Então, assim, gente, gesto afetivo, né? Cozinhar junto também é maravilhoso, né? Permitir, a criança vai fazer de qualquer jeito, ótimo. Tá tudo bem também se falhar, não sair do seu jeito. Então, dá essas oportunidades reais, que é vida real também, né, Yara? Gente do céu, eu tô assim, Cristi, só gratidão para você, amiga. Você arrasou você geral. Também, sua linda. Ó, eu vou deixar gravado no perfil. Então, durante 24 horas dá para vocês mandarem para os amigos, divulgar. Vai estar lá gravadinho. E eu queria agradecer muito, Cristi, por você compartilhar todas essas informações, todas essas dicas, que não deixam de ser dicas, né? Sim, sim. Para a gente colocar em prática na quarentena e para depois. Eu acho para que depois. você falou aqui hoje, eu acho que é para a vida. Sim, sim. Eu acho que agora está mais aflorado, porque a gente está muito em contato com ele o dia inteiro. Mas eu acho que tudo que você comentou hoje é para a vida. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que está aqui. Olha, muito tem um monte de gente querida e amada aqui. Ó, você é uma maravilhosa, adoro você. E foi muito divertido. E é bacana porque isso também vai ajudando a gente também a se olhar, né? E tem uma pituca aqui que está querendo dar um oi. Eu não sei se a sua tá aí. Vem aqui me dar um oi. Vem, Larissa, dá um oi. Chegou aqui, vem aqui dar um oizinho. A minha Olha, linda. As duas são do mesmo signo, mas a Mari paga para não aparecer, Larissa, sua amiga. Ela já cutucou a Maria, ela falou, mãe, ela nem respondeu. Tá ela não aparece, velho. Saudade de vocês, viu, gente? Quando tudo isso acabar, nós vamos fazer uma festa. Total. Feliz Gratidão, gente. Obrigada. Para todo mundo, gente. Até mais. Beijão. Tchau.